Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar dos níveis de lucidez, tanto nas experiências de quase morte quanto nas experiências fora do corpo. Mas antes disso, já peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal se você tem interesse por temas como experiência de quase morte e temas transcendentes. E já entrando no tema, vamos falar então de lucidez. O que é estar lúcido? Então, por exemplo, você que está me vendo agora, qual que é o seu nível de lucidez? Isso parece uma pergunta boba, mas não é. A nossa lucidez pode variar tanto ao longo do dia quanto em algumas fases da nossa vida. Por exemplo, se você está me vendo agora, não está cansado, não está com sono, não está com fome, a princípio você não está no estado normal, então você está no seu estado de lucidez máximo. Agora veja, uma pessoa, por exemplo, que acabou de se alimentar em função dos processos gastrointestinais, da digestão que ela está fazendo, como o próprio corpo leva muito sangue ali para essa região abdominal, é muito comum pessoas em estado de digestão terem uma baixa de lucidez. Ela fica às vezes mais sonolenta, tem certa dificuldade de raciocínio. Então o processo alimentar ela pode afetar a sua lucidez. Outro exemplo é uma pessoa que acabou de acordar. Tem pessoas que acordam no 220, ela está ligada, lucidez no máximo. Já outras não, elas acordam lentas, elas não conseguem decidir, não conseguem se comunicar direito, às vezes acordam até de mau humor, e a lucidez dela vai voltando aos poucos. Às vezes essa pessoa só de fato volta ao normal quando ela vai tomar um banho, ou quando toma um bom café da manhã, aí que ela volta para o eixo, volta para ter a lucidez em geral que ela costuma ter no dia a dia. Quem começa a ter sono, tá muito tarde, passou da hora dela dormir, a lucidez também baixa. Então nessas horas, se ela for jogar um xadrez, ela vai perder, se ela for responder um questionário, ela tende a errar mais. Enfim, a atenção, a concentração, o nível de raciocínio dela está menor, tá certo? Então isso é o nível de lucidez. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que na experiência fora do corpo e nas experiências de quase morte, a lucidez também não é a mesma. Essa lucidez varia, ela flutua de acordo com a situação e de acordo com o momento. Tem pessoas que têm experiência de quase morte tendo mais lucidez do que outras, tendo mais raciocínio, mais atenção, mais memória, tudo dela está otimizado. E outros que têm uma experiência de quase morte semelhante tem tudo isso diminuído. Então ela está menos lúcida que o outro. Isso faz parte, isso é normal. Então é importante colocar que nem sempre a mesma experiência que você teve é exatamente igual para o outro. A do outro pode ter sido menor ou maior, menos ou mais lúcida. E para a gente clarear esse assunto, vou colocar aqui a escala de lucidez. Sim, há uma escala onde você pode medir qual o grau de lucidez que você teve numa experiência fora do corpo ou numa experiência de quase morte. Então, o primeiro grau dessa escala é o 0%, ou seja, a inconsciência. Então, se você foi dormir à noite e acordou no outro dia, e ao repassar a noite você não se lembrou de absolutamente nada, dormiu como uma pedra, ficou tudo preto, não viu a noite passar, provavelmente seu nível de lucidez foi zero. Você passou a noite toda inconsciente. Se teve uma experiência lúcida fora do corpo, você não conseguiu lembrar. E obviamente no EQM ninguém tem 0%. Se tivesse, ela não teria tido uma experiência de quase morte, certo? Enfim, basicamente não acontece. Com uma lucidez um pouco maior, chegamos aí nos 20% de lucidez. Então, é a chamada semiconsciência. Então a pessoa começa a ter algum nível de lucidez, mas ainda muito baixo, muito precário. E aí podem acontecer os chamados sonhos, pesadelos, alucinações. Tudo isso é nessa faixa aí de 20%. E existe a chamada descontinuidade. O que é isso? É quando nada faz um sentido único. Então não tem começo, meio e fim. Então você está num processo, de repente passa para outro local e as coisas vão acontecendo muito sem ordem, muito sem sentido. Muitas vezes o processo do sonho é assim. Existem casos que pode até se misturar experiências lúcidas realmente fora do corpo, que se mistura com sonho, com fantasia, com onirismo e assim por diante. Mas no geral, essas experiências são de lucidez bem baixa, é tudo muito confuso, é tudo muito aleatório. Passando para o nível dos 40%, existe o chamado estado da dúvida, que é quando a pessoa está tendo uma experiência e ela se pergunta, peraí, mas isso aqui é um sonho ou isso aqui é realidade? Eu estou sonhando? Quando a pessoa começa a ter esse tipo de questionamento, quer dizer que a lucidez dela está maior, já na faixa e na casa dos 40%. Então você teve uma experiência que você se questionou, peraí, mas isso aqui é sonho ou é realidade? Veja que aqui a lucidez já está um pouquinho melhor, mas ainda não é o suficiente.
Porque no outro dia a pessoa pode acordar e ficar em dúvida se o que ela teve foi real, se foi fantasioso. Prosseguindo na escala, então, quando ela chega a 60% de lucidez, é chamado estado da certeza. A pessoa sabe, ela tem convicção e total noção de que ela está fora do seu corpo. Então ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que ela pode comandar, ela tem noção exata da vivência, da experiência que ela está tendo naquele momento. Então esse é o estado de 60% de lucidez. Ficando ainda mais lúcidos, passamos para o nível de 80% de lucidez. Quem tem 80% fora do corpo tem a mesma lucidez da vida humana, ou seja, da vigília física ordinária. Então essa lucidez, se você está me vendo aqui, totalmente lúcido, sem nenhum estado que eu falei de fome, ou aquilo que eu citei anteriormente, esse é o estado de lucidez plena fora do seu corpo. Então imagina você com a lucidez, com a racionalidade que você tem agora e você estando fora do corpo, sabendo que você pode atravessar a parede, sabendo que você pode voar, sabendo que você pode acessar o lugar basicamente que você quiser. Esse é nosso alvo maior, essa é a nossa meta maior, sair do corpo com 80% de lucidez. Agora, se você está se perguntando, peraí, mas 80% é a lucidez que eu tenho aqui? Então o que é o 100%? Tem como ficar mais lúcido que aqui, agora, na vida humana? Sim, existe. Ao chegar no 100% de lucidez, tem-se a impressão da chamada superconsciência ou superlucidez. E isso basicamente acontece nas experiências fora do corpo realizadas de mental soma ou do corpo mental isolado. Então, quando você sai com um corpo que não tem nem forma, nem aparência definida, vários projetores já tiveram esse tipo de experimentação, são mais raros, porque é uma experiência muito mais difícil de ser executada, mas sim é possível. Então, quando você sai com o corpo mental isolado, todos relatam que a sua lucidez é maior, seu raciocínio, sua genialidade, sua criatividade, enfim, você fica muito mais expandido, você fica muito mais de fato lúcido do que aqui na vida humana, onde nós estamos ainda presos a esse cérebro de primata. E nessa experiência não, você está basicamente livre de tudo isso, completamente ativo e expandido. É uma outra realidade, são outros 500. Existe até uma experiência chamada de cosmoconsciência, onde a pessoa se sente una com o universo, também chamado aí como nirvana e outras denominações, né? Então, nesses casos, a lucidez está muito mais expandida do que aqui. Agora, vamos entender tudo isso. Uma pessoa que está tendo uma experiência fora do corpo, lúcida, em geral a lucidez dela varia entre 40% e 60%. Essa é a média das pessoas. Então, a maioria fica ali entre o estado da dúvida e o estado da certeza. Basicamente isso. Como eu disse, é uma média. Uma pessoa pode ter uma experiência fora do corpo com 80% ou com 100% de lucidez, tá certo? Mas na média ficam ali entre 40% e 60%. Já nas experiências de quase morte, a lucidez tende a ser um pouco maior, ficando na casa entre 60% e 80%. Ou seja, ficando entre os estados da certeza e da lucidez igual aqui a vida humana. Isso é uma tendência geral, tá certo? Tem pessoas que também têm experiências de quase morte com esse corpo mental isolado, tendo até 100% de lucidez. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, no geral, experiências fora do corpo estão entre 40% e 60%, e experiências de quase morte entre 60% e 80% de lucidez. Uma coisa que as pessoas confundem muito. Essa escala, gente, ela varia dia após dia. Não é porque uma pessoa teve uma experiência fora do corpo com 80% de lucidez que ela sempre vai ter 80%, entende? Ela chegou numa escala, num nível que ela nunca regride. Não tem nada disso. Você pode ter uma experiência hoje com 80%, com 100% de lucidez e no dia seguinte ter zero. Passar uma semana não tendo nada. Ou passar uma semana tendo 20%, 40%, 15%, 10%. Isso vai variando muito. Então não pense que é uma escala fixa. Nossa, eu tive uma EQM com 80%. Então eu sempre vou ter uma experiência com 80%. Não, não é assim que a coisa funciona. Por isso que as experiências tendem a ser mesmo um processo de treinamento. Uma pessoa que está se desenvolvendo pode ter uma experiência com 40%, com 60%, com 80% e com 100%. Como pode acontecer, eu já vi pessoas que na primeira experiência fora do corpo já teve 100%, já teve experiência de corpo mental isolado. É mais raro? É mais difícil, mas acontece, pode acontecer. Sempre é importante frisar que para a consciência não existem limites. Tudo é um processo íntimo e pessoal. Eu já tive, por exemplo, dias seguidos tendo experiências fora do corpo. Então você tem 2, 3 dias seguidos. Também é um processo que não é muito comum, mas é possível. Como já aconteceu de ter apenas uma única experiência lúcida no mês inteiro. E às vezes nem foi tão lúcida assim, foi lá 60%, 50%, entende?
Como também já tive muitos meses que sem ter experiência lúcida nenhuma. Um mês passou em branco, nada de lucidez fora do corpo. Agora olha que interessante, a gente pode medir o nível de lucidez que uma pessoa pode ter, ou melhor dizendo, o seu nível de lucidez que você pode alcançar, ou qual que é a sua média de lucidez. Aqui na descrição do vídeo há um link de um texto que eu escrevi, está publicado lá no site Dimensão Mental, onde eu fiz uma pesquisa sobre lucidez fora do corpo, que eu fiz ela por mais de 10 anos. Então veja, por mais de 10 anos eu estudei a minha lucidez de modo mensal. Então, quando eu saía do corpo de modo lúcido, eu anotava numa planilha. Ó, hoje eu consegui 60%, 50%, 80% e assim por diante. O dia que eu não tinha nada, marcava nada. Outro dia eu tive sonho um monte de coisa embaralhada, coisa sem sentido. Foi lá 20%. No outro eu tive 10%, no outro eu não tive nada. Enfim, eu fui anotando dia após dia e vendo as minhas médias. Agora, claro, esses 10 anos não foram consecutivos, tá? Mas foram muitos anos seguidos, contínuos, onde eu me esforcei tanto para ter experiência fora do corpo, quanto para anotar no dia seguinte o nível de lucidez que eu alcancei. Então dá uma olhadinha nesse texto, que ele é muito interessante, dá para você, inclusive, tomar como partido para você se avaliar. Qual que é a média de lucidez que você tem? Você está sempre sonhando, você não sonha nada, ou você tem até mais experiências lúcidas do que você mesmo imagina? Como é o teu caso? Qual o nível de lucidez que você costuma alcançar? Como vocês podem ver nesse texto, não é algo simples. Ter lucidez fora do corpo é hard, é um trabalho diário, é um esforço contínuo. E quem dera eu alcançasse um nível de lucidez e nunca mais regredisse, sempre tivesse as mesmas experiências daquele nível para cima. Quem dera fosse assim. Então a nossa lucidez varia, tanto aqui na vida humana, na vida intrafísica, varia ao longo do dia, varia com a idade. Tem jovens que são dispersos, tem idosos que são atentos. Dependendo do dia do mês, das questões hormonais, menstruais, tudo isso pode alterar a lucidez. Até mesmo o processo de dieta, quem está ali às vezes num regime para perder peso muito sério, pode afetar a lucidez, afeta o humor, afeta tudo. O fato de você estudar mais, estudar menos, ou seja, quem ativa mais sua área cognitiva, sua área de raciocínio, suas memórias, tende a ter lucidez maior e melhor. Quem detesta estudar, detesta refletir, detesta pensar, tende a ter lucidez menor. Então lucidez varia de pessoa, varia de época, varia de caso. E você, qual é o seu nível de lucidez na vida humana? Principalmente, qual é o seu nível de lucidez fora do corpo? Já teve experiências fora do corpo? Já teve experiências de quase morte? Quer desenvolver isso? Tudo uma questão de prática, tudo uma questão de ferramenta. Então vamos arregaçar as mangas e aumentar a nossa lucidez multidimensional. E cada vez caminhando para uma evolução mais acelerada e mais solidificada. Espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa para você. Fico por aqui, curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com as pessoas. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.